Com o Métrica Dimensor, nós também podemos realizar análises de loteamentos. Então, quais são os elementos que devem e podem ser comparados? Muitas vezes a planta entregue pelo profissional, já no formato CAD, que é o formato DWG, e também o memorial descritivo entregue por ele com a descrição do seu lote ou ainda da sua quadra. Para realizarmos esse processo, nós criamos um novo projeto, definimos urbano, visto que se enquadrará no loteamento, salve no local o arquivo de projeto que você achar necessário. A partir de então, eu vou realizar a importação de um documento, que eu tenho tanto o arquivo DWG do loteamento, quanto o memorial descritivo de lote dessa área de interesse. Então vamos começar com a importação do loteamento. Dicas super importantes para saber o que meu arquivo precisa ter para que nós possamos realizar a importação. Então, à medida que nós avançamos e buscamos o arquivo de nosso interesse, nós podemos identificar nesse primeiro quesito ou nesse primeiro cenário nosso, o loteamento ou o arquivo enviado pelo profissional, ele está sujo. E o que significa ser considerado como um arquivo sujo? Que ele tem muita informação que não é pertinente para esse exato momento. Então, o que nós queremos fazer? Selecionar o lote e aí, então, comparar as informações do desenho com o memorial descritivo. Porém, se nós temos esse tipo de cenário, perceba, nós queremos clicar no objeto que está aqui embaixo, nesta linha. Como o arquivo ele contém muita informação, acaba se tornando uma missão complicadíssima de se realizar, porque todos os outros objetos ele está em camadas mais superficiais do que o meu lote. Então, justamente por esse motivo, fica difícil de fazer a seleção dos arquivos. Então, a primeira grande questão, ou o primeiro grande ponto. O arquivo que deve ser enviado para vocês é um arquivo limpo. E o arquivo limpo ele consiste na ausência destas linhas posteriores, que são chamadas de curvas de nível. A gente não precisa ter essa informação. Essa triangulação, acredito que vocês consigam perceber, formada por linhas pontilhadas, não precisa aparecer para vocês. E o mesmo vale para as achuras, que são essas tonalidades, aqui sinalizada pela cor vermelha e nesse outro canto sinalizada pela cor cinza. Esses objetos, eles dificultam a seleção do nosso objeto de interesse. Vocês perceberam isso, acho que já pegaram muitos casos parecidos. A recomendação é, retorne ao profissional e peça o perímetro limpo. Eu vou trazer o perímetro limpo somente para vocês entenderem o que é, como muda drasticamente o manuseio na ferramenta. Nesse arquivo, a gente já percebe que tem muito menos informação, porém, temos as informações que são estritamente necessárias. Quando eu pego o mouse e passo por cima do meu lote de interesse ou da minha quadra, todo o seu perímetro fica em destaque para a gente. Então, esse destaque na cor verde significa que, se eu clicar neste objeto, tudo que está selecionado será trazido para a gente. O mesmo vale para o nosso lote, inclusive os lotes de esquina que possuem curvas. Porém, também é muito comum, e é uma das principais questões de não conseguir fazer a importação, é encontrar lotes desta forma. A gente percebe que ao passar o mouse por cima, somente uma linha é destacada. A gente não tem o lote inteiro separado para nós. E o que isso significa? Que é um arquivo, o termo utilizado é que ele foi explodido. Ele não tem regiões. Região é um perímetro completo. Eu passo, seleciono ele, ele me gera uma geometria. Quando eu não tenho esse tipo de cenário, e eu tenho este, que só uma linha ou só uma polilinha é selecionada, a gente não tem o perímetro constituído numa única figura geométrica. Ela é composta por diversas linhas. E esse é um fator que impossibilita também a importação ou dificulta muito, visto que a gente precisa da importação do lote completo. Então, se vocês pegarem uma situação onde os lotes estão em linhas, compostos por linhas, também oriente ao profissional que entregue para vocês o arquivo DWG limpo e com as regiões consolidadas do perímetro dos lotes e da quadra inclusive. Muitas vezes vocês devem e precisam fazer a análise desta quadra de interesse. Partindo do entendimento de como deve ser o nosso lote, como deve ser a informação trazida, nós devemos seguir com essa importação. Então, basicamente, selecionamos os arquivos e aí comparamos com o memorial descritivo de nosso interesse. Seleciono o meu objeto, ele já vai acender em destaque para a gente, então a gente clica e busca o próximo. Todos eles já selecionados, simplesmente entramos em processar e o objeto será trazido para a gente. Nesse móvel nosso, até vou cancelar para vocês perceberem, nós temos uma coordenada georreferenciada naquele sistema UTM que nós já conversamos nas últimas aulas. Então, basicamente, ao processar, nós podemos
habilitar o tipo também para georreferenciado. E o que isso implica? Que nós teremos duas análises, uma análise para ângulo e distância e uma análise para coordenadas. Ou seja, cada lote terá duas análises do desenho. E aí, à medida que nós importarmos o memorial descritivo, se nele também tiver ângulos e distâncias e coordenadas, serão mais duas análises para aquele lote. Pensando desta forma, podemos ter 4 análises por lote, então é bastante informação a ser trabalhada. Basicamente, concluímos a ação e o sistema ele já vai gerar isso automaticamente para 6 análises. Aqui a gente pode selecionar se vamos trabalhar com lotes no formato ângulo e distância e coordenadas. Havendo interesse, basta aplicar o OK e automaticamente as demais também serão criadas. Com a importação já concluída, nós podemos realizar a importação dos memoriais e seguir com a nossa análise. E esse material você verá na próxima aula nossa. Um abraço e até lá!